Olá, passageiro! Vamos a bordo de mais um voo do nosso projeto Modo Voo Podcast, o nosso espaço de trocas e histórias inspiradoras, histórias reais. Aqui os temas são profundos, relevantes e muito necessários. Eu sou Marcela Rosenblatt, mãe do Bernardo, psicóloga, e há quase uma década que eu me dedico à saúde mental infantil e à parentalidade consciente. No episódio de hoje, voltamos a desbravar o mundo da Síndrome de Down. E como você já sabe, a cada episódio um novo voo. Portanto, apertem os cintos porque o projeto Modo Voo Podcast já vai começar. Em nome da comandante e da tripulação, desejamos a todos um ótimo voo. Os nossos convidados desse episódio partilham mais do que um microfone de hoje. Partilham o amor, a casa e dois filhos maravilhosos. Ele cresceu em Angola, numa infância muito movimentada, até que aos 16 anos se mudou para Portugal. Com uma vida cheia de mudanças, pessoais e profissionais, encontrou estabilidade e hoje consegue dedicar-se como sempre quis à sua família e ao seu trabalho. Foi pai aos 36 anos e viu na parentalidade um desafio constante. Ela cresceu no Porto, numa infância feliz e tranquila, passada com muito convívio familiar e, sempre que possível, com um pezinho na praia ou no campo. Nas suas palavras, é uma realista otimista que se tenta manter serena e calma em qualquer situação, mesmo que numas seja mais fácil do que noutras. Aos 32 anos, tornou-se mãe e encontrou na maternidade uma eterna preocupação. Juntos são pais do Marcelo, de 22 anos, e da Luana, de 18, e todos juntos formam uma família unida e que tenta levar a vida da melhor forma possível. Hoje vamos levantar voo com eles e voltar a pisar o solo da síndrome de Down, da trissomia 21, percebendo-a para além da infância. Então, Fernando e Isabel, muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada por partilharem, né, estarem dispostos a partilhar a trajetória de vocês de família, do Marcelo, da Luana, né? Então, obrigada mesmo pela presença. Então, já assim, já vou começar com uma pergunta que estamos falando aqui nos bastidores. Como é que foi descobrir a trissomia do Marcelo? Foi na gestação? Como é que foi esse processo? Quem quiser responder, fiquem à vontade. É melhor a É a mãe. mãe, é a mãe. Então, no nosso caso concreto, nós fomos um dos raros falsos negativos. Na altura, há 22 anos atrás, não havia também os exames e testes que existem hoje em dia. Portanto, nós tínhamos um que era a translucência da nuca, que se fazia e que não era nada invasiva, que era através do sangue da mãe. A translucência também faz uma ecografia, Faz- se não me engano, Com a ecografia. na 12ª semana, posso estar Sim, enganada, sim. pronto. E aí tem todo acho que é o nariz, né? Tem Sim. o nariz e, como você falou, a translucência da nuca. Sim, exatamente. Eu fiz essa, não é? Deu negativa à trissomia 21. Como eu tinha tido antes do Marcelo um aborto espontâneo, fomos da opinião, juntamente com o obstetra, que não havia necessidade ou não estavam preenchidos nenhum dos requisitos para fazer a amniocentese. Essa sim é que poderia dar com toda Certeza, a não é? certeza Porque é o material absoluta. genético, de fato. Exatamente. E é um exame invasivo. É um exame invasivo. Chegamos à conclusão que, por ser um exame invasivo, poderia sofrer de novo aborto e, portanto, não haveria necessidade. E, portanto, não fiz. Uhum. Portanto, foi uma gravidez normalíssima, Sem nenhuma tranquila, intercorrência, tudo sem nada de tranquilo. especial. Quando o Marcelo nasceu, eu não consegui fazer dilatação, estava preparada para o parto natural. Uhum. Até aulas frequentei para saber respirar, Sim. mas toda- não, o Marcelo toda a preparação. não quis nada disso. E pronto, e depois, entretanto, foi necessário, porque as águas rebentaram às 5 horas da manhã, era 1h30 da tarde, uma hora da tarde. E a obstetra disse: Bem, Isabel, não há dilatação, já está há muito tempo, a criança vai entrar em sofrimento, vamos fazer então a cirurgia. Uhum. Pronto, lá se fez, o médico e a parteira, o Marcelo, nasceu para o mundo, tudo tranquilo, até que só a pediatra, que foi chamada, não é? Passado umas horas, só a pediatra é que
é que reparou em algumas características já físicas Uhum. do Marcelo e pediu-nos para, informou que iria fazer o cariótipo do Marcelo. Ok. Portanto, nós só tivemos a certeza absoluta, hum, uns dias depois do Marcelo ter nascido. Então, o cariótipo seria um exame sanguíneo, né? O cariótipo, sim, o cariótipo é exame Para analisar o sanguíneo material genético, exatamente, é porque. feito à criança e então aí sim, Sim. pronto, soubemos que o Marcelo tinha trissomia 21. Perfeito, porque é então uma condição genética, né, em que o cromossomo 21, em vez de ter dois, tem três, né? Só para caso alguém não saiba, a gente já deixar isso bem explicado. Exatamente. Pronto. Portanto, foi correr contra o tempo. E aí eu passo a palavra ao Fernando para muito rapidamente, porque eu ainda estava meia grogue, a dar Puerpério, claro, eu anestesia, sei, e uma portanto e foi, cesariana, foi o Fernando que tratou de. que recebeu a primeira notícia, foi o Fernando, que recebeu do Foi, pediatra. foi na altura, foi. 2 dias depois, vocês Ele, então estavam em casa ou estavam no hospital? não, estávamos no hospital. No Ainda, hospital. né? Porque a cesárea tem que ficar um bocadinho mais, sim. Porque o Marcelo nasceu na segunda-feira, à hora do almoço. A médica viu na terça-feira de manhã, foi feito o exame, que supostamente estaria pronto em 24 horas. E 72 horas depois ainda ninguém nos tinha dito nada. E, e eu estava desesperado e a Isabel começava a ficar também. E, portanto, eu disse que ia sair do hospital e que não ia esperar por exemplo nenhum O resultado, não é? resultado. Exatamente. E foi no Porto? Foi aqui, não Foi precisa aqui falar no nem Porto. hospital, nem nada no Foi hospital, aqui no foi aqui Porto. no Foi aqui no Porto. Porto. Uhum. Entretanto, ligaram para a médica, porque viram que eu estava mesmo irredutível em vir embora. Uhum. Ligaram para a médica e vieram-me dar o recado que ao final da tarde que viria ao hospital falar connosco porque não era notícia para dar por telefone. Ok. E Que eu, já e eu noticia disse-lhe, alguma olha, então coisa, não é? diga à senhora doutora que eu dispenso a vinda dela porque já percebi, portanto, dispenso se quer falar com ela porque ao fim destas horas todas não vai correr nada bem a conversa e portanto o Uhum. melhor é ela nem vir. Sim, porque quando ela pediu o exame, né, o cariótipo, ela já indicou que poderia, a dúvida, né, ou seja, nem sei como é que é o termo médico, mas pronto, o que ela desconfiava seria Sim, da sim, sim, trissomia, ela sim, já sim, verbalizou isso, não é? exato. Pronto, aí no telefone, quando falaram que não era para dar por telefone, já se entende, não é? Não, Não precisa da presença, exato. exatamente. Perfeito. E E a partir portanto foi daí, como é assim. que vocês Olha, receberam a notícia a e... partir daí foi um choque muito grande. Recordo-me que acabámos por ficar mais uma noite no hospital, deram-nos um sedativo aos dois E ficaram e, com o e Marcelo. ficaram As com o enfermeiras Marcelo, as ficaram com o Marcelo. enfermeiras. E nós dormimos uma noite descansados e no dia seguinte foi começar a vida de novo, de maneira diferente. Sim. Mas foi. Eu tenho um amigo que trabalha com o qual eu tinha trabalhado numa empresa onde estive. Uhum. E o Marcelo nasceu e eu decidi, na altura não havia as redes sociais que há hoje, era apenas por mail. Sim. E eu decidi enviar um e-mail aos amigos e às pessoas conhecidas a dar conta do nascimento de Marcelo, como teria feito se não houvesse trissomia. Sim. E portanto enviei e tentei desvalorizar um bocadinho o assunto Uhum. e enviei a dizer que tinha nascido Marcelo Uhum. antes do tempo, porque ele nasceu antes do tempo, e que já nos tinha pregado uma partida, porque tinha nascido com uma mochila às costas, trazia mais um cromossomo do que era suposto, Uhum. e pronto, e fiz assim aliviei um bocadinho o teor Uhum. do e-mail. E tive um amigo, que tinha sido meu colega de trabalho, que foi fantástico e que me telefonou imediatamente a dizer que mal eu pudesse para pegar no Marcelo e para ir a Lisboa conhecer um casal, amigos dele, que tinham também uma criança com trissomia, que estava a seguir um programa de uns brasileiros que vinham cá a Olha. Portugal e que fazia questão que nós começássemos logo que os ouvíssemos, pelo menos. Sim, ou ver a Pronto, experiência, não é? e assim fizemos. Mal pudemos ir a Lisboa, eu acho que Marcelo devia ter um mês, talvez. Fomos com ele a Lisboa, falámos com eles apresentaram-nos o programa e nós, ao contrário das indicações, começámos a fazer o programa ainda antes de falar com os terapeutas, porque eles disseram-nos, ensinaram-nos meia dúzia de exercícios para fazer
Uhum. E pronto, e foi assim. E depois, quando eles começaram a vir cá a Portugal, começámos a ir às consultas, de 6 em 6 meses, e seguimos o programa até o Marcelo entrar para a escola. Que maravilha. Estávamos a falar Foi. também um bocadinho sobre o programa, acho que vale super a pena a gente até mencioná-lo, Uhum. porque as evidências são boas, não é? Os resultados, as evidências desse programa Sim, trazem, de têm sido fato, boas, têm sido boas. Eles têm acompanhado muitas famílias. É o Instituto Veras do Rio de Janeiro. E têm acompanhado muitas famílias e tiveram ótimos resultados com muita gente. Claro que não é taxativo claro, e o aproveitamento não vai ser sempre igual igual para todos, para claro que não. todos, mas seguindo o, o programa podem-se obter bons resultados, o que não é fácil porque é um programa muito duro de se fazer. Sim, tem que Aliás, estar muito investido. uma das coisas que nos assustou um bocadinho no início é que as pessoas menos positivas diziam-nos sempre a percentagem de divórcios nos pais que seguem este programa é muito elevada. Não é, Rui? Sim. Tipo de comentário que bota a gente para cima, É, não é? exatamente. Que só estimula, que só dá força. Mas foi engraçado. Mas E não só, não era só as pessoas que seguiam o programa, mas logo no início, mesmo os médicos que acompanharam o Marcelo, porque fomos fazer as consultas todas que era preciso, não é? A odontologia, para ver se era preciso, a chupeta especial por causa da língua, mas não foi preciso, a oftalmologia, portanto, ele foi fazer as especialidades todas, cardiologia, Sim. para ver como é que estava. E as pessoas falavam connosco e diziam assim: vocês têm que ter muita força porque há muitos divórcios, porque os pais não conseguem aguentar, não é? Pronto, estas crianças, estas ou outras com qualquer problema intelectual, não é? Uhum. Pronto, vocês têm que ter muita força. E nós, ok, tudo bem. E precisam de terapia. E nós, tá, acho que não. Não, acho que terapia vamos fazer com a família e entre os dois, não é? Uhum. E eu acho que nos deu também muita força, não é? sim, sim. Como casal, Muita, como família, não sim, é? Que sempre se sim, apoiando sim. e concordavam, né? Os dois gostavam desse programa, dessa intervenção e Sim. estavam juntos para E mesmo fazê-lo. os nossos pais, não é? Pessoas mais velhas que nós, não é? Ouvir falar num programa em que iam pegar num recém-nascido e ter quase que o virar ao contrário, não é? Tratá-lo como se fosse um boneco de borracha. Eles diziam: bem, vocês são malucos, mas ok, se isto é para o bem do Marcelo, então, ok, nós vamos abrir a nossa mente e vamos fazer tudo aquilo que Que vocês nos maravilha. pedirem, não é? O que é que os pais querem ouvir mais do que isso, não é? Exato, exato. E no Isso é caso rede de dele, apoio. deu resultado, sem dúvida que deu. Então, quer De dizer, é um toda a programa estimulação. que traz a estimulação física, né? Estávamos falando aqui que ajuda com o que eu acredito que é bom para todos os bebês, porque o bebê ele estava dentro de um universo ali fechadinho, protegido e tal. Ele vem para esse mundo, já tem uma luz enorme, não é? Toda uma constante de estimulação. Então, tudo que é eu mesmo no meu filho, eu fazia com o pente no pezinho dele. Então, tudo quanto é estimulação é super bem-vinda para Claro. ajudar essa Sim, sim, criança sim. a passar dessa fase Ainda mais, uterina. ainda mais nestas crianças que têm menos sensibilidade do que as outras numa Yeah. série de funções do Perfeito, corpo, então não elas é? precisam ainda de É mais fundamental, claro, investimento claro. nessa E há uma coisa intervenção. importante, é que esse método, não é? Que é originário de Filadélfia, de um médico de Filadélfia, eh, o, o programa foi criado, não foi para a criança de cérebro lesado, como falam, não é? Como falavam os terapeutas do Instituto Veros. Foi criado, e eu lembro-me que a minha mãe, tem 82 anos, tinha uma amiga, colega enfermeira também, que a minha mãe era enfermeira, que foi para os Estados Unidos trabalhar como governanta para uma casa de uns médicos que tinham 3 ou 4 miúdos. E ela estava encarregue só de aplicar esse mesmo programa aos filhos desses médicos que não tinham problema nenhum. Era para criar crianças sobredotadas. Uhum. Depois é que se aperceberam, a determinada altura, que, ok, então se vamos aplicar a crianças para que elas fiquem super inteligentes e não sei o quê, então por que Uhum. não utilizar isto também
efetivamente para as outras crianças que vão precisar de muita Perfeito. estimulação e muita ajuda. Perfeito, É. perfeito. A ciência vem muito desse lugar, não é? De buscar uma solução para uma causa específica e acaba que não descobre efetivamente aquela, mas para uma outra. Eu sempre me lembro desse exemplo, posso até estar enganada, mas pronto. Sim. Estavam querendo descobrir, não sei se é uma questão do coração, algo do tipo, mas descobriram um Viagra, não é? Que ajudava na potência sexual masculina. Então, pronto, aí indo numa direção, dá para um, encontraram uma se não dá solução para para um, uma dá para o outra outro. questão. Então, que bom que tinha alguém pensando algum tipo de desenvolvimento. Não conheço o programa, não sei. Eu conheço um bocadinho sobre sobredotação e sei que sobredotação não se cria assim com estimulação. Mas Uhum, pronto, sim. depois eu Uhum. investigo o programa de fato. Mas que bom que ele serviu para essa finalidade, né? Exato. Que é, enfim, estimular as nossas crianças todas e serviu então bastante para o Marcelo. Sim, tanto a parte, e voltando àquilo que estava, a pergunta que fez, tanto a parte física, porque era importante ele sentir as diferenças da temperatura, porque efetivamente são crianças ou adultos que não têm tanta sensibilidade, não é, como nós, e portanto foi muito importante a parte física, a estimulação motora, não é, o conseguir rastejar o máximo de tempo possível, depois passar para latinhar, para depois começar a marcha da Uhum. forma correta, não é? Sim. Mas também a nível intelectual. A nível intelectual, eu acho que isso foi essencial para o Marcelo conseguir acompanhar o mais perto possível, não é? Conseguir estar sempre um bocadinho à frente dos seus pares na escola, Uhum. para conseguir efetivamente chegar ao final do ano com aproveitamento. E correu bem, e por isso é que ele agora está na faculdade. Não é? Olha que maravilha. O que que ele estuda na faculdade? Ele está a tirar a licenciatura de treino desportivo, Ok. que aproveitamos também o facto de ele ter sido atleta da natação adaptada durante muitos anos, não é? Mas ele preferiu fazer a especialização de futebol, que ele é louco por futebol. Gosta muito de Gosta. futebol. Pronto. Mas é para ser treinador, é para trabalhar como professor. A licenciatura é para dar aulas, não é? A licenciatura seria para ser treinador. Ok. Mas lá está, não sabemos qual vai ser a receptividade dos pares, Uhum. nem a capacidade dele para gerir uma equipa e para coordenar uma série de pessoas. Uhum. Portanto, acreditamos perfeitamente que ele amanhã possa estar integrado numa equipa técnica, se calhar não como treinador principal, mas como um dos elementos de uma equipa técnica. Ok, sim. Aí acreditamos que sim, porque ele leva ao conhecimento, não é? Vai fazer o curso como fazem os outros. Claro Portanto, que sim. algum conhecimento há de ter que lhe permita fazer parte de uma Claro, equipa. está inserido nesse meio e Exatamente. contribuir, claro que sim. Até porque qualquer pessoa, se fizer o que gosta, o rendimento é sempre superior, não é? Com Portanto, certeza. no caso dele, ainda mais, não é? Vai ser certamente, se ele puder trabalhar na área que adora e que sempre adorou, não é? Uhum. E que vive de manhã à noite, não é? Porque Sim. até entrar para a faculdade do futebol para ele era fim de semana, era ver jogos na televisão, era tudo isso. A partir do momento em que entrou para a faculdade é o dia a dia dele de manhã à noite e portanto ele vive Vive o que futebol, gosta, vive e é futebol, feliz faz o que e ele tem gosta, desejo de exatamente. sair, tem interesse por aprender mais. Então, com certeza. Sim. Isso é uma característica de Marcelo que ajudou sempre bastante, que é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de saber. Portanto, isso também facilitou, não é? Porque podia não gostar de estudar. Uhum. Portanto, facilitou-lhe o gosto pelo estudo e por saber as coisas. Então, estar na escola foi prazeroso. Sim, foi a decisão dele de ir para a faculdade. Nós nunca pressionamos. Nós teríamos gostado que ele acabasse o 12º ano mesmo, não aquela obrigatoriedade de todos os miúdos terem que estar na escola até aos 18 anos, não é? Uhum. Ficar com o 12º ano completo. Depois disso, seria o que Deus quisesse, não é? Mas foi sempre o Marcelo que disse: não, eu quero continuar a estar, quero continuar a estar. Mas vamos vivendo de ano para ano, porque de ano para ano nós dizemos: como é que é? Correu bem? Correu. Queres continuar? Sim. Portanto, é sempre ele que puxa muito por ele. E os professores também. Os professores da faculdade onde ele está têm sido espetaculares. É. Têm sempre dado apoio e força Que bom, que coisa e boa. vamos para a frente. Que coisa boa.
o percurso escolar dele foi dividido em 3 partes. A primeira parte foi a escola de ensino básico, Uhum. onde o Marcelo era um palhacinho e só estava na escola para sabotar o trabalho dos outros e para se descalçar logo mal chegava à sala e não queria saber muito de aprender. Ele estava ali um bocado perdido. Então a maneira de se salientar era justamente fazer de. Era o palhacinho da Fazer turma, piada. pregava partidas aos amigos, Sim. aos colegas e aos professores e tudo isso. Uhum. Eh, Depois houve uma primeira diferença grande que foi a primeira vez que ele foi campeão nacional de natação. Ele quis levar a medalha para a escola e foi recebido em ombros pelos colegas que lhe fizeram uma Uau. grande festa portanto, e nós achamos que nesse dia ele apercebeu-se que eu afinal também posso ser bom em alguma coisa. E portanto, porque não ser bom na escola? E começou a ganhar outro gosto e de um dia para o outro ele tornou-se muito melhor aluno. Nossa. Teve a ajuda do meu pai, que é um professor, foi professor à moda antiga Uhum. e que trabalhou com o Marcelo diariamente até ao final do 9º ano. Portanto, o Marcelo ia para a escola e no fim da escola ia para a casa do meu pai fazer os trabalhos. O meu pai explicava-lhe as coisas, dava explicações, ajudava a fazer os trabalhos e ele teve sempre aquele incentivo em casa do meu pai. A partir do 9º ano, portanto, que é a fase já do secundário, não é? A partir desse- É, décimo, Nós décimo, mudámos de décimo. casa e ele deixou de poder ir no final das aulas para a casa do meu pai Hum. e começou a estar sozinho e até hoje estuda sozinho. Ninguém o ajuda. Ele aprendeu a competência de estudar, não Exatamente. é? Não era uma bengala, né? Bengala se fala aqui? Sim, Sim, Pronto. sim, sim. Não era um apoio, né? Era de fato, era um Exatamente. parceiro, e quando esse parceiro não pôde mais estar ali, ele ganhou a competência de Claro. fazer. Que maravilhoso. Ele absorveu aquela informação, aprendeu a estudar, aprendeu o que tinha que fazer e agora tem seguido o caminho dele normal. Autonomamente. De vez em quando é preciso uma ajuda para organizar as sebentas, porque é muita matéria para imprimir e ele depois tem Ok. alguma dificuldade em coordenar as coisas, de maneira que de vez em quando dou-lhe uma ajuda. Uhum. Mas de resto, ele estuda sozinho e ele diz sempre uma coisa que é: eu não preciso de estudar muito porque eu estou muito atento nas aulas. Maravilhoso. Aliás, os professores dele, nós tivemos uma reunião ano passado e os professores disseram-nos: a maior parte das aulas às 8 horas da manhã, o Marcelo está sozinho na sala. Porque os colegas não vêm. Não, ele tem mais competências para estudo, para que nós demos marrar, não é? Para Uhum. estar atento e para perceber que ele tem plena capacidade de compreensão e quer compreensão mais específica ou geral, não é? Uhum. Tanto social como a nível de estudos. Isso ele tem uma boa compreensão. A grande dificuldade do Marcelo e próprio da sua característica são as coisas mais concretas, mais de abstração. Não é? Portanto, ele é um excelente aluno nas aulas teóricas, mas não é tão bom aluno assim nas aulas práticas. Ok. Não é? Ele tem que praticar e praticou todas as modalidades desportivas que existem. Mas o que é certo é que o Marcelo não sabe andar de patins, porque cai. Não sabe andar de bicicleta, porque cai. Porque é o tal equilíbrio, a motricidade, não é? Uhum. Mas ele conseguiu ultrapassar essas disciplinas fazendo, e está, e por isso é que eu tenho também muito a agradecer aos professores dele, porque não há problema nenhum. Então, mas é esta a única falha do aluno? Então, mas se ele não consegue andar de patins, nós vamos pô-lo a fazer um trabalho sobre Adapta. patinagem, Exato. não é? Exato. E eles não eram obrigados a isso. A escola, o ensino público é obrigado à adaptação até o 12º ano, Uhum. adaptar os currículos. A nível de ensino superior, não Que existe. não faz muito sentido, Não né? faz, Porque a mas não gente tem que dar existe. oportunidade às pessoas continuarem a se É desenvolver. verdade, mas não Ele existe Mas pronto. essa adaptação, essa obrigação, não é? Das universidades terem que adaptar para Uhum. alunos principalmente com déficit cognitivo. Porque senão a não é? própria lei, mal ou bem, infelizmente, está dizendo assim, olha, não, a educação básica é obrigatória, ele tem que, né, todos têm que passar por ela, mas depois não precisa.
Porque Não, há a precisa. Ai, Quem mas, quer, precisa, não pois, é? E mas precisa ter apoio para isso. há a presunção, infelizmente, não é? Que ainda existe a grande discriminação. Discriminação para a trissomia ou para qualquer Outro diagnóstico, outra outro condição. diagnóstico, acho Uhum. eu só posso falar daquilo que sei da trissomia. Portanto, existe sempre marginalização, quer seja pela negativa, quer seja pela positiva. O Marcelo tem tido, não deixa de ser marginalizado, tem tido uma marginalização sempre pela positiva, mas é marginalizado na O mesma. que você quer dizer com isso, Isabel? Por exemplo, os colegas quererem protegê-lo tanto Ok. que se estiver a chover muito, é melhor o Marcelo não ir para a Real de jogar futebol. Uhum. Não, Percebi. A positiva nesse caso, né? Que é é uma positiva, é preocupação. É uhum, uma preocupação com o Marcelo. excessiva que, pronto, não. Tudo bem Mas- ele pegar chuva. Mas ele Não. chega a casa, mas ele chega a casa furioso. Chega. Não me deixaram jogar. Não me Foi. deixaram jogar. Eu disse, Marcelo, mas não me deixaram jogar porquê? Porque estava a chover e eu podia-me constipar. Eu disse, tens que dizer que queres jogar na mesma. Diz ao professor. Claro. Mas há vários casos destes. Há vários bocado a casos, Isabel não. estava a referir a ajuda que que os professores têm dado. Acho que é justo e dizer que ele está no Instituto Politécnico da Maia, que é Ok. importante falar. Sim, casos O- positivos a o gente IPMAIA nomeia, sim. O IPMAIA tem sido uma grande ajuda para o Marcelo também. E por exemplo, quando eles tiveram a disciplina de ciclismo, a faculdade comprou uma, Foi um protocolo, não é? uma Acho que bicicleta foi. de 2 lugares para ele poder fazer a disciplina. E a outro à frente a manter o equilíbrio e ele Uhum. podia pedalar e podia participar Isso é na aula. inclusão. Isso é fantástico. Isso é inclusão, Claro. sim. Não é? Que bom. Bom saber que existe outro- uma outro- faculdade que está atenta. Não, eles têm sido espetaculares desde o primeiro dia. Embora ele também seja uma pessoa que se insere bem nos sítios onde sabe que vai ter que estar. Uhum. Olha outro exemplo, quando ele entrou quando mudou de escola, no 10º ano, ele tinha na altura algumas intolerâncias alimentares. Uhum. E então eu fui à escola para falar e pedir na secretaria que não lhe dessem determinadas comidas porque Poderia fazer mal, claro. poderia fazer mal. E a senhora da secretaria que me recebeu e com a qual falei, levou-me à cozinha, pediu para chamarem a cozinheira, que era para eu lhe dizer o que é que ele podia comer e o que não podia. Uhum. E eu, quando ia começar a falar, a cozinheira disse: O senhor é o pai de Marcelo? Sou. Não se preocupe, que ele já veio cá ontem, já nos deu os recados todos. meu Nós já sabemos o que é que ele pode comer e o que não pode comer. Não se preocupe, que ninguém lhe vai dar aquilo que ele não pode. Portanto, ele próprio tomou a iniciativa Uhum. de se incluir e de fazer valer Os seus interesses, os não seus é? interesses, Claro, o a seu sua bem-estar. característica e o bem-estar. E agora na faculdade tem sido assim também. Eu agora, de vez em quando é alguma questão que seja mais complicada para ele de resolver, porque inclui aspectos legais, como a bolsa, à qual ele tem direito por ter uma deficiência igual ou superior a 60%, Uhum. eu às vezes preciso de ir lá tratar de alguma coisa. E acabo por ficar um bocadinho constrangido, porque enquanto entro com ele, desde que entro com ele na faculdade até que chego ao sítio onde me estou a dirigir, não há ninguém que não cumprimente. Olá, Marcelo! Então, Marcelo, estás aí com o teu pai? Olá, Marcelo! Toda a gente o conhece, realmente. Ele fez-se sempre respeitar e aceitar. Eu acho que ele até hoje nunca teve um problema na escola com ninguém. E mesmo que tenha tido, não nos Mesmo disse. tenha tido, Uhum. não disse, Resolveu, não é? Não, mas Porque acredito, faz parte da acredito vida, que talvez nunca- ele tenha tido. Mas pronto, resolveu ali. Acredito que nunca tenha tido. Porque ele é realmente eu ia dizer um miúdo, já é um adulto, Já é um homem. mas é realmente sabe-se incluir e respeitar. E portanto, como ele o respeita, ele como respeita aos outros, se calhar é mais fácil aos outros de o respeitarem a ele também.
Portanto, ele Sim. até agora nunca E teve. tudo que vocês falam, eu não conheço o Marcelo, né? Infelizmente, espero conhecê-lo. Mas que me monta uma ideia de um homem que é super autoconsciente, né? De quem é, do seu potencial, das suas limitações Sim, também. sim, E de que sim. porque ele se conhece, se respeita, ele pode também delimitar o seu espaço. Olha, até aqui eu vou, daqui eu já não gosto, preciso de ajuda para isso, para aqui não. Faz sentido? Vocês veem o Marcelo assim? Com essa autonomia, com O essa Marcelo é consciência? extremamente autónomo, como é óbvio, relativamente à trissomia, à sua deficiência, apesar de ser uma deficiência, ele ainda agora fez um teste que é o VAIS, não é? VAIS 3 de Sim, adultos, sim, é, Do Vesco, não é? sim. E ele repetiu porque só tinha feito em criança O e VIS, que breve, é o da criança, e o o VAIS é VIS, do adulto. Uhum. exatamente. Uhum, E ele fez o teste muito recentemente, que ele, entretanto, nós entendemos que é melhor ele ser acompanhado e está em neurologia, ok, não é? Mas já lá vamos, o porquê da neurologia, na idade adulta. ok. Um, e, e então a neurologista disse: não, é melhor o Marcelo fazer, porque os últimos que fez tinha 12, 13 anos, agora é completamente diferente. Claro. Pronto, e fez o teste, e pronto, e há claramente, não é? Claramente diagnosticada as deficiências todas que uma trissomia tem, mesmo a nível cognitivo, Algum orientação atraso, espacial, ok, claro, orientação. sim, O teste também fala alguma coisa de linguagem, fala da um linguagem, conhecimento fala, geral, sim, sim. ok. Raciocínio lógico, abstrato, O raciocínio memória. abstrato é o mais complicado, no caso do Uhum, Marcelo, sem dúvida, está muito abaixo da média. É assim, abaixo da média dos pares estão todas as conclusões, como é óbvio, não é? Mas o que é certo é que dá efetivamente um déficit cognitivo ligeiro de deficiência, não é? uhum, Portanto, resumindo, o Marcelo ele tem muito, ele consegue organizar a sua vida, fazer a sua vida, é ele que decide quando é que vai almoçar, por exemplo, olha, hoje almoço na faculdade, amanhã vou faz essa almoçar com o meu, faz a gestão, gestão. ok. Agora, tem muitas outras dificuldades, como é óbvio, ele não consegue ainda, e é engraçado que ele diz assim, eu agora tenho é que começar então a gerir bem o meu dinheiro, não é? Porque isso não consegue. Não é? Isso, somos nós que lhe vamos dando o dinheiro para diariamente o que precisa. Assim, Uhum. cartão bancário, acesso à conta, nem pensar. Não tem essa É porque é capacidade para engraçado, já. o dinheiro, ele por mais que seja concreto, é abstrato. É, Porque, assim, vamos lá, se eu consigo organizar esse pensamento. Os números são abstratos, não é? O dinheiro é concreto, você consegue contar, mas atribuir valor. Não sei se eu estou sendo clara Uhum. no meu raciocínio. o Marcelo diz que É desde que tenha difícil. dinheiro no porta-moedas, portanto, é para gastar, se for preciso. Portanto, Pronto, não há e aquele controle, não há o controle de, ora bem, eu tenho aqui a conta com X, entretanto, o que é que pode sair? Não, um planejamento futuro, talvez, não é? exatamente. Dosar um pouco, não vou gastar hoje para eu ter amanhã. Sim, É não, algo isso, abstrato, sim, realmente. É de uma. Mas é. à semelhança de outras coisas, vamos trabalhar nisso. Claro, Percebes? Nós Sim, temos e olha, tido ele tanto que sabe. trabalhar, não Ele é? já Exatamente, sabe. E olha, exatamente. tantas pessoas que não têm trissomia e também têm essa E tem essa dificuldade. Claro, E dificuldade, por isso que eu claro. gosto sempre de falar nisso aqui nesse programa e tudo que a gente faz do projeto, que, ok, as condições, os diagnósticos, etc., eles trazem certas questões. Né? Não, é a verdade. Eles trazem certas características, dificuldades, etc. Mas não quer dizer que quem não tem a trissomia ou qualquer outro não as tenha. É importante a gente nomear isso, não é? Porque tantas pessoas aí sem diagnóstico também têm tem, muita sim. dificuldade de gerir o Claro, dinheiro, claro, tem sem dúvida. impulsividade em gastar, não é? Então Uhum. é importante, eu gosto sempre de, não gosto dessa palavra, mas vocês vão entender onde eu quero chegar, normalizar as questões para a gente perceber que, na verdade, somos todos diferentes e todos partilhamos dessas mesmas características, Uhum. sabe? Sim, aqui a questão e a grande diferença é que é exigido mais ao Marcelo, não é? Por ter trissomia. Porque se for outro par que não tenha qualquer diagnóstico, opá, pronto, é distraído, olha, Ah, é exato, normal, exato. acontece, porque ainda é um jovem adulto, ainda Hum, não tem a maturidade necessária a de chegar lá e não sei o quê. Mas se for qualquer pessoa deficiente, tadinho, não consegue porque é deficiente, exato. não gera porque é deficiente, é impulsivo porque é deficiente.
não é? Exato. Isto é a tal discriminação pela negativa que também existe, não é? E Por isso é que eu muito, digo, sim. na trissomia 21 vai ter sempre, a vida toda, Que é o que estamos a discriminação falar, né? A negativa trissomia, e a ela traz positiva. aspectos na fisionomia. Sim, Então, apesar pronto, já deve começar do por aí. Marcelo nem ser muito, ele não tem muito, não é? Pelo menos é o que dizem, é o que nos dizem as pessoas que o veem, ele não tem muita fácias de trissomia. Como praticou sempre natação, é um adulto magro, não é? Não tem, pronto, tem algumas características, evidente, mas passa despercebido. Ok. Pode passar despercebido. Quando não passa despercebido, como ele demora mais tempo a falar ou a desenvolver, eh, nós estamos, por exemplo, outra discriminação. Por isso é que eu sou a realista, como é que eu disse? Realista, otimista, Mas sim, exato. muita realidade, muito otimista, muita realidade. Acho Nós que é um bom contraponto. vamos jantar fora, vamos almoçar fora. Estamos os 4. Quem percebe que o Marcelo é diferente, não é? Qualquer empregado que vai servir à mesa, não se vira para o Marcelo a perguntar. Sim. Vira-se para nós. E Uhum. o menino o que é que quer? E eu digo, o menino sabe responder. Responde, Marcelo. Não é? A articulação da linguagem de Marcelo também. Ele também não tem uma linguagem muito fluida. Também é preciso algum tempo ele respirar para, então aí sim, ele começar a falar, não é? Pronto. E portanto é normal, as pessoas olham para os pais, o que é que o menino quer? O que é que o menino Muito disse? comum. Muito Ele comum. vai responder. E é comum em consultório, né, psicológico, que é o lugar que eu fico, muito comum também, já recebi, até na escola, pais com os seus filhos e eu tentar me dirigir justamente para conhecer aquela criança, aquele adolescente, quer que seja, para ele falar, para saber, né, se vai falar, se não vai, como vai falar, etc. E os pais respondem tudo. Os pais respondem tudo. Então, Eu sou um bocadinho assim, eu admito que sou um bocadinho assim. Não, às vezes, tem situações que precisam ser um pouco mais rápidas e a gente responde. Mas, né, naquele contexto, pronto, era um contexto consultório. Eu queria ouvir o sujeito, né, que ia estar ali comigo e não teve a oportunidade de falar. No caso do Marcelo, ele tem um handicap na fala, que é o facto de ser um bocadinho gago. Uhum. Isto é, segundo muitas coisas que eu li sobre gaguez, porque eu fui gago até aos 18 anos, gaguejava imenso, depois deixei de gaguejar e agora não me calo, mas fui muito gago até aos 18 anos. E segundo várias teorias, a gaguez é provocada pelo facto do raciocínio ser mais rápido do que a dicção. Uhum. E, portanto, as pessoas querem falar e não estão a conseguir porque a dicção não lhes permite. E o estado de ansiedade e de nervosismo vai em crescendo e cada vez conseguem falar menos. E eu, muitas vezes, ainda ontem, estávamos todos a jantar e ele estava ali e eu disse, para. Respira. Começa outra vez. Exato. E ele disse a frase toda inteira do princípio ao fim sem parar. E, no entanto, estava ali ansioso, nervosíssimo, que não conseguia dizer aquilo que queria. Uhum. E, portanto, isso também não ajuda, porque... E daí também o facto de nós muitas vezes nos substituirmos a ele quando alguém lhe faz uma pergunta. Também é porque percebemos que a pessoa pode... Porque já aconteceu a pessoa fazer-lhe a pergunta diretamente a ele e ele quer começar a falar e não consegue, e depois a pessoa olha para nós Sim, e sim, diz, sim. ele não está a conseguir, diz tu. Sim. Só que nós nem sempre temos a atitude correta, que seria dizer, ele está um bocadinho nervoso, mas ele vai dizer. Vamos ouvi-lo. Não, gente não nem é age questão, às vezes No dia a dia, no dia a é dia, impossível. claro. nem é questão de estar nervoso, é uma característica do Marcelo também. Ele é muito calmo e exatamente por causa disso, muito calmo a falar e pausado. Às vezes até nos enerva. Não é? E depois utiliza muitas palavras, aí está, ele sempre teve uma gramática muito rica E um vocabulário. e um vocabulário. E utiliza umas palavras que ele, em vez de dizer, quer uma Coca-Cola, ele começa assim, ora bem, pode ser, gostaria gostou, pode ser, começa, não é? Pensar, pode ser, gostaria, olha, se fosse possível, utiliza, não se... Talvez Todo aquele Em vez de dizer vocabulário. assim, quer uma Coca-Cola, ponto final. Não, vai ali dar a volta. Estava aqui a pensar Estava que aqui a talvez pensar. fosse bom uma Coca-Cola. Ok.
Uma frase longa para Não chegar é? na Coca-Cola. Exatamente. O Marcelo é muito assim, muito assim. Vai No buscar caso dele muita é mais palavra, sabanão. Ok. mas vai buscar muitas palavras e utiliza palavras que já não são até comuns nos jovens adultos, não é? Mas aí vem do meu pai. O meu pai Sim, utiliza um vocabulário é, mais da antiga sim. e Ok. ele Ele absorveu. E... absorveu. Acho que o Marcelo é o único jovem adulto Uhum. que conheço que não diz, como dizem os meus sobrinhos, a minha filha, que é o tipo, não é? O tipo, Aí ele não diz o tipo. Tipo, há outra no agora, não é? Brasil, então, é tipo, a cada 2 palavras vem um tipo. Os jovens falam muito. Há outras coisas que eles utilizam. Depois Os jovens há uma usam. coisa que ele diz que já não se usa hoje, mas que o meu pai diz muito e ele por analogia também diz que é quando nós dizemos qualquer coisa que ele fica surpreendido, ele faz uma exclamação que é não me digas, não me digas. Ou então dizer, sei lá, uma série de coisas que ele, às páginas tantas, Olha, essa é rebuscada. páginas tantas. E- Às tantas estava na faculdade e um colega meu disse não sei o quê. Pronto, para ele é normal, porque ouviu Sim. aquilo sempre, não é? Uhum. Mas que realmente quem não o conhece e ouve acha estranho. Sim, mas é interessante que há de fato uns marcos linguísticos que, de novo, eu gosto sempre de comparar, não é comparação, mas trazer também o lugar do autismo, que é um transtorno que traz uma dificuldade na fala, não é? Uhum. Mas que os autistas também foram muito trabalhados, que têm uma oralidade na vida adulta, tem esses, não chega a ser um tique, porque não tem nada a ver, mas pronto, eles usam algumas palavras, São gatilhos. gatilhos, é São, isso. são os desbloqueadores de conversa, não é? Exatamente. Eles aprendem a colocar aquela frase, aquela palavra ali naquele lugar e pronto, e funciona. Uhum. Perde a naturalidade, mas tá tudo bem. Tá acertado, a fala tá direitinha. Então, Uhum. pode ser Pode talvez ser, algo pode. parecido. Sim, Sim. sim. Há uns anos aqui em Portugal toda a gente começava as frases por portanto. Portanto, Eu acho que usam bastante até e hoje. não tinha nada a ver no sentido da frase, mas era o portanto. Não é o portanto, desculpa, é entretanto. Falam muito. Entretanto. Entretanto, para qualquer coisa. Muito bom. Mas pronto, então quer dizer, hoje a gente fala de um Marcelo que está na faculdade, que tem a gestão da sua vida rotineira, né? Então, por Uhum. exemplo, necessidades básicas, comida, banho, que mais? Organizar o próprio quarto, Levantar-se, despertador, tudo Levantar-se, autonomamente. vestir-se. Vestir-se. Apesar de estar, pronto, se a mãe puder ajudar, pôr a roupa assim a condizer melhor, Ah, ok. Pronto. para sempre. Só uma Mas peça de cada senão, Sim. às vezes vai assim com umas coisas que não combinam muito bem, mas pronto. Mas sai é ele vestido. que escolhe. Ele Vai que vestido. escolhe, sai vestido. Mas anda sozinho Eu ia perguntar isso. para todo lado. Vai para todo Todo lado. vai de metro, ou de Metro. autocarro, Ou de vai autocarro. sozinho para todo lado. E o que sabe, ou seja, a orientação de saber o lado do metro que Sim, pega, sim, a sim, direção, sim, a sim. estação que vai descer, o ônibus, o autocarro a mesma coisa, não é? Então, o número do autocarro, a paragem do autocarro, tudo. Tudo que é novo para o Marcelo convém alguém fazer com ele uma vez. Ok. Depois disso ele consegue facilmente perceber a mecânica Uhum. e faz sozinho. Aliás, ele nem gosta, ele não gosta nada que nós nos metamos, Uhum. pode ser, na vida dele, como ele diz. Sou eu que resolvo, sou eu que decido. Quando às vezes eu digo, epá, tu não queres vir connosco, não sei onde. Não, prefiro ir sozinho para a casa do avô. Para a casa do avô, ou para casa, ou para a faculdade, ou ir a um sítio que ele gosta muito de ir comer um geladinho, Uhum. porque eu só falo em discriminação, mas temos Não, que mas ser é importante a realistas, gente não é? nomear, claro. Outra discriminação é, o Marcelo não tem um grupo de amigos. Ele tem um grupo de colegas grande na Ok. faculdade. Mas sai da faculdade, não há um grupo de amigos que vão ao café, que vão ao cinema, que... Não, Ou seja, são muito os solitários. colegas. Pelo menos o Marcelo é muito solitário. Uhum. não é? A Muito nível solitário. de companhia para a vida, no final Sim. de semana, um Sim, programa, não alguma tem, coisa não assim. tem. Então, a amizade está muito contextualizada. Saiu Amizade dali, é na faculdade. Amizade, né? Companheirismo é o mais. colega, Né? sim. É o colega, é o colega. A vida lúdica, social, Uhum.
eh, das pessoas com trissomia, durante a infância até à idade adulta, resume-se muito nos grupos das instituições que se dedicam à diferença Uhum. e que organizam grupos e atividades, workshops, onde só estão pessoas com deficiência. O Marcelo nunca se sentiu identificado com esse tipo de atividade. Uhum. O que faz com que ele não tenha cultivado um grupo nesse âmbito. Ok. Ele tinha muitos amigos que o convidavam para as festas de aniversário, ou para normalmente mais as festas de aniversário, até aos 9, 10 anos, que é a idade em que as crianças se começam a perceber a diferença do outro. Uhum. Porque as crianças com 6, 7 anos, e nós temos esse exemplo eh, na família, porque temos 2 sobrinhos que são mais ou menos da idade de Marcelo, que se aperceberam aos 7, 8, 9 anos que o Marcelo era diferente porque eles nunca se tinham apercebido, porque brincavam todos juntos e para eles não havia diferença. Sim. A partir do momento em que as outras crianças começam a perceber que aquela criança é diferente, deixam de a convidar. E, portanto, o Marcelo, a partir dos 10 anos, a vida dele é a família. Porque nunca mais foi convidado a ir a lado nenhum, nem hoje é convidado a ir a lado nenhum. Ele sonhava com a queima das fitas quando estivesse na faculdade. Já está lá, já é o segundo ano que lá está, não vai à queima das fitas porque não vai à queima das fitas sozinho. Ok. E ninguém lhe diz ao Marcelo, olha, aparece na terça-feira, ou na quarta-feira, ou na quinta-feira, vamos à queima das fitas. Ninguém o convida, portanto ele não vai. Isso nem os primos, nem a irmã. Uhum. Nem a irmã, não é? Os primos e a irmã têm as suas vidas sociais, ainda bem, Uhum. não Sim. é? Mas não se lembram, lembram-se, mas é o que é, não é? Mas não chamam o Marcelo, não chamam o Marcelo para a vida social, não chamam. E eu, A irmã chama, verdade seja dita, e temos que ser honestos. A irmã, de vez em quando, já toma a iniciativa de o convidar. E ele é que não quer. ok. Porque a dada altura, ou porque é uma atividade que ele não o desperta, ou porque ele acha Ele que também se vai senta. sentir a mais. Ele também Pronto, sente. eu ia Portanto, perguntar por aí, se é é. algo que vocês achavam que o Marcelo também percebia como essa Sim. falta, né, da vida Sim, social, sim. ou se era mais uma percepção de vocês? Não, Não, ele o Marcelo percebe claramente. percebe claramente. E não é? sente falta. Ele gostaria de ter um Sente, porque grupo de ele está amigos. sempre a dizer: ai, caramba, nunca mais arranjo uma namorada, Uhum. não é? Então, ele percebe tudo, não é? Sim. Basta olhar também para o lado, para os outros, não é? Portanto, acho que algumas vezes, quando a Luana o convida, ele já pensa assim: mas o que é que eu vou fazer? Não faz muito sentido. Acho que é mesmo que ele tem aquela consciência. E depois também habituou-se ao longo destes anos todos a criar a sua rotina, as suas coisas, não é? Porque ver não sei quantos jogos de futebol por semana e, portanto, Gosta prefere muito. ficar em casa a ver um jogo de futebol não sei de quem, Da terceira Uhum. divisão. Ele, do que dos mínimos eventual- detalhes ele gosta. Sim, mas não sei se não foi parece o ovo e a galinha, quem é que apareceu primeiro? Assim. A história do ovo e da galinha. Não sei se foi uma forma do Marcelo se começar a proteger, não é? O sentir que não era convidado para a vida social, não é? Começou-se a proteger assim, a ocupar os tempos livres dele com estas rotinas que ele criou, em que Sim. não precisa de terceiras pessoas, é Sim. ele que vai Ele criando, se satisfaz ali, não é? ou se Assistindo o jogo. efetivamente é mesmo típico dele, não é? E pronto, e prefere estar a fazer isso do que estar a sair, E se sentir deslocada, e não se é? sentir Se sentir- deslocado é, e não se sentir bem e confortável. Não é? claro. E de vez em quando também as saídas dele normalmente são para ir visitar pessoas com quem ele conviveu no passado e com quem manteve uma boa relação. Por exemplo, ainda hoje estávamos a almoçar e ele enviou-nos uma mensagem a dizer
vou visitar a professora Irene à minha antiga escola, não se importam? Ok, Portanto, ele de vez em quando sente saudades de alguém, ok. liga para a pessoa, combina, que é uma coisa que os adultos hoje não fazem. É Vá lá que ele verdade, faz, não é é? verdade. De vez em quando sente saudades, combina com a pessoa, olha, vou passar por aí, vou-te visitar, vou-te ver. Então, pronto, e ele vai sozinho, organiza as coisas dele e a vida dele para ir visitar a pessoa Uhum, e toma ele essa iniciativa. ótimo. E É isso bom é uma para ele autonomia também, gigante também, claro, claro. claro. Muito De bom. conexão com o próprio sentimento, lembrou de alguém e faz questão de ir até lá falar com a pessoa, alguém que Exatamente. marcou a vida dele, sem dúvida. É, ele faz Importante. muito isso, porque lá está, porque como ele não tem uma vida social e não tem aquele convívio diário, recorda-se muito melhor das pessoas do passado que lhe foram gentis com ele e que Sim. foram e que o trataram bem e que o Uhum, fizeram sentir-se melhor claro. e portanto essas relações faz questão de as manter. E a natação? Não seria um contexto de criar esses vínculos e com as pessoas que ele competia ou fazia natação? Nunca foi muito por causa da rivalidade, porque aí Ah, entra a ok. rivalidade. Mas é naquele contexto em que havia competição, mas hoje é um outro contexto. Não há mais a rivalidade, Mas ou eu há? acho que ele ficou de tal maneira saturado. Foram 10 ou 11 anos com semanalmente 2 ou 3 treinos, mais as competições, eram fins de Perfeito. semana inteiros. Muito Portanto, investimento já. ele Ele chegou desistiu da natação porque quis, porque não é? quis. Ok. Quando entrou para a faculdade, desistiu. E de vez em quando nós falamos, pá, estás a ver, Marcelo, que fazia tanta falta tu voltares a ir para a natação. E ele diz, isso é um capítulo encerrado na minha vida. Eu disse, mas tu tinha, com certeza até eras capaz de te encaixar melhor profissionalmente, não é? Na área da natação do que na área de futebol, porque da natação tu sabes mais até mesmo da Vivenciou prática, mais, né? vivenciaste. Portanto, é muito mais fácil, com certeza, encontrares mesmo colocação profissional, mais tarde, quando acabares o curso, na área da natação. Uhum. E ele diz: não, a natação já ficou para trás, fez parte da minha vida, não quero voltar. Agora quero pensar no futebol. É. É uma decisão, É, claro. claro que sim, não é? Eu faço muita orientação profissional e sempre falo para os jovens, né, que é importante a gente saber a diferença de algo que a gente tem habilidade, mas não tem interesse, e vice-versa. E coisas que a gente tem interesse, mas não tem Não tem habilidade. habilidade. Então, tudo eu tenho que estar consciente e tomar uma decisão. Se eu vou por um caminho em que eu tenho interesse, mas não tenho habilidade, então eu vou ter que dar mais de Sim, mim, sim. claro. Claro. E para todos nós. Então, vai É o ser um caso do caminho Marcelo. O mais. Marcelo sabe a teoria toda de futebol, mas joga mal futebol. Não é? Ok, mas Mas aí não quer está, ser jogador de futebol. Não, Não mas ele, precisa. não, mas Os ele não melhores Quer precisa. ser o jogadores, treinador, não os precisa melhores jogar jogadores do futebol. mundo não foram jogadores. Exato. Sim, é verdade, é verdade. Ele jogava futebol como qualquer outro desporto que ele faça, não é? Lá vai, não é? Tem sempre aquela parte da motricidade, Sim, não é muito coordenado, nem nada. sim. Mas isso ele sabe que não, o futebol é a teoria, portanto, saber as táticas de jogo e não sei o quê, e que aquele jogador é melhor que aquele, e isto e aquilo. Não, isso ele realmente sabe. Então, e para o cargo que ele vai ocupar é o suficiente. Ai, vamos ver, espero bem. É sim, é sim. Mas pronto, a natação poderia ficar aí num lugar do social, né? Não mais Mas para. ele, Ou ele, ele outro, quis cortar quis cortar mesmo. já. Eu Ele quis, percebo, eu percebo. aliás, fundamentou muito bem a decisão dele quando nos comunicou. Ele fundamentou e disse-nos: eu vou deixar a natação porque vou entrar para a faculdade, vou ter que estudar mais, preciso de mais tempo, chego a casa cansado, chego tarde para jantar, para me deitar e tudo, e portanto eu Não decidi cabe que mais na minha não vida cabe mais hoje. na minha vida. Faz muito sentido. Eu fui bailarina clássica durante muitos anos e quando eu dancei profissionalmente, morei nos Estados Unidos, dancei lá e tudo. Quando voltei, ainda quis dançar por hobby, mas depois falei, não quero mais dançar durante um tempo. Foram também muitos anos de investimento e eu entendo esse lugar, assim, de estar realmente saturado e não caber mais na vida, foi fazer outras coisas e faz todo sentido, né? Mudar a página, faz sentido. E me falem assim, hoje, Marcelo, 22 anos, está aí na faculdade, vai se formar. Qual que seria
um sonho de vocês, talvez, e ao mesmo tempo ou uma preocupação para o futuro do Marcelo? Quando a gente pensa assim em futuro, né, dele estar no mundo, a parte social, o que que mais preocupa vocês na vida adulta Em dele? primeiro lugar, é mesmo a colocação, não é? É o Marcelo conseguir ter um emprego que lhe dê alguma estabilidade, não é? Financeira, Ok. não é? E não só. Estabilidade Felicidade financeira, mas e claro. exatamente. Depois, outro sonho que nós pais temos, não é? Nós gostaríamos muito que o Marcelo encontrasse alguém, não é? Para lhe fazer companhia, que fosse o parceiro de vida do Marcelo, não é? Uhum. Até quando não sabemos, está. Aquilo que eu disse que mais tarde falaríamos da neurologia, Ah, desculpe. ok, sim, sim, vamos a isso. Porque também só muito recentemente, nós com o Marcelo vivemos por faixas também. Nunca, é um dia de cada vez. Nunca nos preocupamos muito a longo prazo, Uhum. não é? E, portanto, fomos confrontados muito recentemente, porque nós não estudamos, apesar de termos estudado muito a trissomia enquanto criança, no bebé, na criança e mesmo na adolescência, não é? Ok. A determinada altura deixamos de querer saber a trissomia na idade adulta. Uhum. Estávamos tão cansados, sempre, não, pronto, vamos ver. E fomos confrontados já há muito pouco tempo com a informação que não sabíamos, muito sinceramente, que há uma tendência para as pessoas com trissomia 21 demenciarem mais cedo do que nós, não é? Uhum. Apesar de a esperança média de vida, conforme para nós está a aumentar, também está a aumentar para a trissomia 21. Ok. Pronto, quando nos disseram, mas vocês sabem que a trissomia 21, em regra e em média, como sempre estamos a falar de médias, não Sim. é? Eles podem demenciar a chegar aos 40 anos e tal, o Marcelo já está com 22, não é? Daí a necessidade de, ok, está na altura dele ir à neurologia, ver o que é que se pode fazer, fazer algum estudo, não sei, não é? Ok. Mas pelo menos ficarmos preparados, então, Sim, sim. para a tal eventual demência, não é? Mais cedo. Uhum. Portanto, o nosso projeto de vida, o nosso sonho relativamente ao Marcelo é ele conseguir efetivamente o emprego, ter companhia, não é? Da minha parte, acho que é isso, que uma companhia que o ajude também no seu caminho. Claro. Enquanto esse caminho existir, não é? Ninguém sabe o dia da manhã, Com certeza. não é? Com certeza. Até porque nós fomos pais um bocadinho mais tarde da média, Uhum. não é? E portanto não sabemos quantos mais anos vamos cá. É lógico que ninguém sabe, não é? Um pai com 40 anos não sabe, assim como um pai com 60 anos não sabe. Uhum. E portanto nós não sabemos, mas temos consciência que se olharmos para a média, temos menos anos para estar cá para o apoiar do que a maioria dos pais dos jovens que têm 22 anos agora. Ok. E, portanto, preocupa-nos principalmente saber se ele não vai ser um peso para a irmã, porque a irmã vai ter a vida dela. Há de ter a vida dela organizada e a família dela, Uhum. e, portanto, não pediu quando nasceu para ter uma sobrecarga mais tarde, Sim. não é? E, portanto, Uhum. isso a nós preocupa-nos também. Sim. Não sabemos realmente, ainda não se sabe muito bem esta informação da qual tivemos conhecimento há pouco tempo sobre a demência precoce também na trissomia. Acredito que lá está, é uma média e, portanto, analisando como um leigo, a demência é mais tardia em pessoas que tenham uma mente mais desenvolvida e que tenham mais exercício mental do que outras. Uhum. Infelizmente nós sabemos, porque temos exemplos desses, temos um vizinho que mora perto de nós, com quem eu costumo cruzar na rua quando vou à padaria ou à farmácia ou outro sítio qualquer, que não abre a boca e anda permanentemente a acompanhar o pai, mas a acompanhar o pai como se fosse, desculpe-me a expressão, como se o pai fosse à rua passear o cão. Ok. Portanto, o pai vai à frente, ele vai um bocadinho atrás
não abre a boca, não interage, não diz nada, e apenas passeia. E, portanto, eu acredito que um cérebro que foi inativo a vida toda, se calhar vai ter, não se sabe o que anda lá dentro, e, portanto, se calhar a probabilidade, lá está, pensando como um leigo, a probabilidade, se calhar, de haver uma demência precoce ou de haver um desregulamento completo precoce é capaz de ser maior do que no cérebro de uma Que pessoa tá que tem a sua criando. vida Sim. e a sua mente organizada, não é? Sim. Eu tenho uma metáfora para falar disso que eu gosto muito, que é o seguinte: sabe uma trilha de montanha e tal? A gente, quando vai fazer uma trilha, sabe exatamente onde é para andar. Existe mato ao redor, mas a trilha ela está muito bem definida. Então, eu falo que esses são os caminhos da mente. Então, tudo aquilo que a gente fez muito ao longo da mente está ali, facinho. Não dá trabalho escovar o dente, não é? Você já nem pensa, já pega a pasta, dirigir. Quem dirige também não dá mais trabalho. Mas lembra da primeira vez? Como era? Ai, tanto pedal e tanto espelho. É uma aflição. Mas agora quem já faz isso há 5 anos, que há 20, faz, nem sabe, nem pensa mais. Pronto, então o cérebro ele tem essa capacidade. Ele, opa, isso aqui é importante, ele faz muito, deixa aqui fácil, para acessar fácil, para gastar menos energia. E o cérebro não quer gastar energia, a verdade é essa. Então, quando é uma atividade nova, então, por exemplo, vou aprender um idioma novo. Não falo francês, vou começar a fazer aulas de francês. O início não é? Parece que tem, ou mesmo inglês. E pronto, a maioria fala, mas não pratica no dia a dia, vamos dizer assim. Eu morei nos Estados Unidos, falava um inglês fluente. Hoje, se me botar para falar inglês, eu vou gaguejar um bocado. Pronto, o que eu quero dizer com isso é uma via que já está cheia de mato, porque eu não andei por lá. Né? Então, é uma via do cérebro que ela já existiu, mas olha, ela não usou isso aqui mais, deixa criar um mato. Então, para eu andar lá de novo, eu vou ter que ir com um facão, vou ter que ir com alguma ferramenta, vou ter que, né, investir alguma coisa do que eu só andar por outras vias. Então, eu acho que os adultos, todos nós, né, adultos de uma maneira geral, que ao longo da sua vida percebem que a gente treinar o cérebro no desconforto e facilitar essas novas vias é um cérebro que vai envelhecer com muito mais capacidade, sem dúvida. Que vai ter muito mais capacidade de criar essas vias e gastar energia para criá-las. E olha, a gente consegue isso com poucas atividades, quer ver? No dia a dia mesmo. Hoje vai ser o dia da mão esquerda, para quem é destro, não é? Então faz tudo com a mão esquerda. Vê se não Eu vai. faço Ó, todos os dias com a mão esquerda. você é canhota. Não vale. Não vale. Aí tem que fazer com a mão direita. Que vai ser um desafio enorme, enorme, uma canseira. Escovar o cabelo, escovar o dente, ó, o braço, nem sabe fazer direito, fica aqui, ó. Mas tudo isso já são atividades simples. Então, quer dizer, voltando ao assunto do Marcelo, né? Se ele está, imagino eu, fazendo esse trabalho de ser estimulado cognitivamente para desenvolver essas novas trilhas, sem dúvida, pode retardar, sim, a demência dele. O nosso otimismo faz-me pensar que sim. Sim. Espero que sim. A ciência diz que sim também. Claro. Para bem dele, para bem da irmã, para nosso bem, quando daqui a uns anos, quando formos mais Claro, velhinhos, também sim. estarmos mais descansados. Mas era muito importante para ele realmente encontrar uma companheira de vida, uma pessoa que o Ele é muito carinhoso, ele sempre foi, as professoras, as próprias professoras da escola primária, depois do primeiro ciclo, diziam, Marcelo é um pinga-amor, ele apaixona-se por toda a gente, pelas professoras, pelas Mas colegas. ainda não se apaixonou pela pessoa certa. Não se apaixonou Mas essa pela demora a pessoa chegar errada. mesmo, essa demora a chegar. Já teve uma namoradinha, mas não deu certo, portanto, agora vai ter que esperar. É isso, demora. A pessoa certa demora para chegar. Mas também tem que estar exposto a conhecê-la, né? Ah, Dentro isso de eu- casa vendo futebol não vai dar, Marcelo. Está aí, Marcelo, tem porque que ir ele para algum encontra lugar. muita gente no metro, não é? O caminho ele faz vários, 2 metros, não é? Porque ele tem que ir do sítio onde nós moramos, em Matosinhos, para a Senhora da Hora, e depois tem que sair na Senhora da Hora, e da Senhora da Hora tem que apanhar o metro para o Esmaio, para a Maia, não é? Sim. Portanto, é muito tempo de trajeto. Ele no trajeto vai conhece todas as pessoas, depois ele sai muito E cedo de chega a casa. casa e conta-nos, fez de uma amiga nova e mostra a fotografia, Ah, tira selfie com ela e tudo. é despachado, ele tá. Despachado é ele. Agora temos que ver. Ver ao resto. Pronto. Na hora certa, a pessoa certa aparece, com certeza. Vamos ver, vamos esperar que sim. Sim. Porque Temos um quadro nesse programa
que é, acho que quase um resumo do que a gente falou aqui, né? Tantas coisas que falamos. Mas é basicamente para deixarmos assim um resumo. Então, é para ser algo simples mesmo. Vou falar uma palavra ou né, algum conjunto de palavras e a gente pode ir alternando e vocês me digam algo sucinto que vem à cabeça. Pode ser outra palavra, pode ser uma pequena frase, algo que assim deixa como né, um marco, um representante disso que eu acabei de dizer. Pode ser? Uhum. Então, a primeira, Fernando, então, síndrome de Down, trissomia 21. Realidade. Realidade? É o que me vem à cabeça. Ok. Tem sido a nossa A sua realidade. realidade, perfeita, de vocês, da sua família, claro. Tu és bem melhor nisto do que eu. Pode ajudar, pode ajudar. Amigos. Estão lá quando é preciso. Apoiam, rede de apoio, então, Sim, ok. Amigos de vocês. nossos. De vocês, ok. Nossos. Sim, Nossos. perfeito. Receios, medos. Eu acho que não tenho, felizmente. Eh, a nossa, ao contrário da maioria dos pais que falámos há bocado, Uhum, que se separavam por causa dos filhos serem diferentes. sim. Felizmente nós somos iguais e sempre encaramos a vida como uma sucessão de etapas e de desafios que fomos conquistando. E, portanto, graças a 30 anos juntos, eh, o que vier bem é que Vocês vão encarar. nós vamos encarar. Estarão, se não estão preparados, vão dar um jeito de se Tem sido preparar. sempre assim e, portanto, eu já não. Acho que não tenho receios. Aliás, o único receio estou-me a alongar um bocadinho, mas Não. o único receio que eu tenho é uma coisa que se fala muitas vezes, que é da dor, de sofrer Uhum. fisicamente, ter Sim. uma doença ou ter um Sim. acidente, uma coisa. Acho que é o único receio que eu tenho. De resto, Estará. não tenho receio. Isso é muito bom, né? A gente sempre. E olha, eu ainda estou aqui reverberando na minha mente a sua resposta ao e-mail que começou a entrevista, né? Começamos Uhum. a nossa conversa e o Fernando contou. Como que realmente a vida é a lente que a gente usa, não é? E naquele momento, em meio assim a uma notícia nova, né? Uma notícia que talvez tenha sido devastadora emocionalmente no primeiro momento, porque né? Ninguém espera, né? Esse tipo de notícia, ou ter que passar por essa situação, enfim. Mas rapidamente o Fernando já soube fazer ali algo que, ao meu ver, mudou toda a trajetória. Porque poderia ter sido um e-mail pesado, de dor, de sofrimento, Não, mas foi leve, foi uma metáfora e vamos carregar essa mochila junto, é a mochila que veio. Tem que ser. Então, assim, Fernando, já tenho a minha admiração, os dois. Mas essa metáfora foi, assim, brilhante, brilhante. Outra palavra, sorrisos. Muitos do Marcelo. Muitos. Ele é muito sorridente. E como é que se fala? Galanteador, né? Vai por Sim, aí, sim. já É, conversa. Pinga-amor, já... nós chamamos por pinga-amor. E ele já houve várias pessoas, desculpa interromper, que era a tua pergunta. Não tem mal, Houve não tem várias pessoas que lhe chamaram uma coisa e é engraçado que quando uma coisa se começa a repetir é sinal que é verdade. Oh, Que é, o Marcelo é um sedutor. olha, Muita gente diz isso. yeah, É. yeah. E pro bem, né? Claro que essa palavra pode ser usada de diversas formas. Não, nesse Não, caso, um mas ele é- sedutor de ser. Mas Não, ele joga é charme genuíno, para cima genuíno. das pessoas. Sim. Muito genuíno, não é? Muito genuíno. Maravilha. Outra palavra, terapias. Estimulações, terapias, enfim. Nessa ordem. Fundamentais. Que falamos aqui até em Foram fundamentais. Até aos 6 anos foram fundamentais. janela de oportunidade, desenvolvimento. De novo, né? Também em outros episódios falamos aqui até de uma certa decepção de que talvez falam-se tanto dessa janela, né, de oportunidade e chega no fim dela, que nunca é fim, sempre se pode estimular, sempre, a vida toda. Mas pronto, ali tem um grande ganho, né, de neuroplasticidade e tudo. E, pô, já que o meu filho não desenvolveu. E eu sempre gosto de lembrar isso, né? Sempre que tem oportunidade eu falo que, às vezes, o que não é a vida não é linear, não é?
o conhecimento que a gente bota aqui, com a expectativa que ele apareça rapidamente, talvez não apareça, mas ele tá ali de alguma forma. Eu sempre conto que eu tive um aluno autista e a gente que se questionava isso, né? A gente está estimulando tanto e fazendo, e cadê? E cadê? Um belo dia, num passeio de escola, ele mostrou que sabia tudo que a gente tinha falado. Exatamente. E é bom a gente se lembrar disso, porque não é linear, não é linear. Toda aquela informação que nós demos ao Marcelo, quer em termos de imagens, quer em termos de frases feitas, quer em termos de bolinhas vermelhas em papel branco para a matemática, nós não sabíamos se iria resultar ou não. Aquilo resultou, conforme o Fernando disse, né, aquela vez que fomos ao Palácio de Cristal e que ele apontou lá a imagem do Homem de Vitor, foi funcionando ao longo dos anos. Estava lá dentro. Exato. E só saiu na altura em que era necessária. Exato, Não é? exatamente. Exatamente. Então, que a estimulação é importante, talvez a gente não veja os resultados na ordem e na velocidade que a gente gostaria, porque é a vida e ela é soberana, mas pronto, né, que não seja uma justificativa para não se investir nessa intervenção, porque, como você falou, né, é essencial. Eu concordo, eu acho que é terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, todas as. Não, ele fez tudo, não é? Fez tudo isso. Todas têm o seu lugar. Sim, sim. E também é um investimento, não só de tempo, como vocês, né, trouxeram, mas de dinheiro também. Sabemos que nada vem de graça, é um investimento grande financeiro, não são todas as pessoas que podem. Nós aos 6 anos de idade já lhe tínhamos pago a faculdade. Imagino. Sim. Claro que sim. Sim. Mas compensa. Mas está a compensar. Não, valeu. Cada centavo. É assim, se não for nestas ocasiões, nós nunca lembramos, já nunca nos lembramos disso, nem nunca mencionamos isso, porque aquilo foi um... E sempre tivemos ajuda familiar. E sempre tivemos ajuda dos pais e dos que sogros, não é? Sempre nos ajudaram com tudo, não só a fazer os programas, com a explicação, né? Com o apoio, Sim, com o mexer do corpo, estavam ali presentes. O Marcelo teve os melhores avós do mundo. Não é? Que 4 benção. avós na altura em que nasceu, completamente disponíveis, reformados. A minha mãe ainda demorou uns meses a reformar-se, mas reformados, à espera, sem saberem. Mas o que é certo é que eles estavam à espera de receber o Marcelo para poder dedicarem-se a 100% ao Marcelo, porque nós também precisávamos trabalhar, não é? Essa é uma pergunta importante. Como que a gente faz isso tudo, essas intervenções todas, e ainda se manter trabalhando e cuidando da própria saúde? Qual vocês diriam que é assim, o caminho, o segredo? Nós sempre tivemos uma vantagem, que é uma vantagem, mas que também é uma desvantagem. É que nós nunca, desde que o Marcelo nasceu, ou melhor, desde o ano 2000, nós nunca trabalhámos por conta de outra. Ok. E, portanto, nós podíamos gerir o nosso tempo e podíamos adaptar o nosso tempo com os inconvenientes que isso também traz. Claro. Não é? Porque, à partida, quem menos trabalha, menos ganha. E, portanto, nós tínhamos que escolher ou uma coisa ou outra. Não é? E claro que a escolha nem sequer se punha, não é? Era evidente. E isso também nos fez ter um início de carreiras mais complicado e menos proveitoso financeiramente, não é? Porque tínhamos outras preocupações e só depois, mais tarde, é que pudemos rebalancear, não é? Exatamente. Sempre tivemos flexibilidade do horário, mas nem por isso trabalhamos menos do que uma pessoa que trabalha X horas por dia, não é? Não, quem empreende trabalha final de semana, não tem horas, não é? Exatamente. Eu lembro-me de trabalhar fins de semana seguidos, não é? E noites. Portanto, tínhamos era flexibilidade, não tínhamos contas a dar a ninguém. Portanto, aí foi mais fácil também. Mas aí está, mas também tínhamos os avós completamente disponíveis, que já estavam em casa, não é? Foram sim, importantíssimos, sem dúvida. Tudo, eu acho que tudo se conjugou na perfeição. Na perfeição. Sim. Se calhar tinha mesmo que ser nosso. Não é? Tínhamos todas as condições. Chegando a esta altura, nós temos que sentir muita gratidão por tudo o que alguém colocou à nossa frente, não é? E os meios que disseram, olha, vocês têm isto aqui para ajudar.
E o que vocês O mais Marcelo. aprenderam com o Marcelo? Cada um na sua experiência. Bem, eu aprendi que a vida não é perfeita, não é? Aprendi que temos que ultrapassar os nossos medos e os nossos receios, custa o que custar. E aprendi a colocar alguém em primeiro lugar, que não eu. Apesar de nos colocarmos os dois muito, não é? Porque se nós não estivermos bem, então não conseguimos cuidar de ninguém. Concordo plenamente. Mas sim, mas houve alturas em que a prioridade sempre foi o Marcelo e o desenvolvimento do Marcelo. Uhum. Sim, porque numa determinada fase da vida eles são bem mais frágeis do que nós, né? Nós podemos esperar um bocadinho, Sim. eles não. Uhum. Quanto a mim, eu diria que aquilo que nós aprendemos com o Marcelo foi que de essencial e de fundamental foi que quando nós aprendemos com estes acontecimentos, não é? Nós aprendemos que o ser humano, quando acha que não vai ter força para enfrentar um problema, ao ter esse problema, aprende que tem forças para o enfrentar. Uhum. Só depois de o ter, porque há muita gente que diz: se me acontecesse isto, e se me acontecesse aquilo, e se me acontecesse. E depois, quando acontece, as pessoas umas enfrentam mais facilmente do que outras, Sim. umas têm mais propensão do que outras, Sim. aceitam melhor do que outras, Uhum. mas acabamos todos por Criar ultrapassar. Não é? Temos todos a capacidade de criar competências, né? Eu sempre falo que necessidade gera capacidade. Então, enquanto você não estiver num lugar de que você precisa de algo, seja o que for, você não precisa da capacidade, porque você não precisa, pronto. Agora, quando você precisa, você dá um jeito, né? Como você falou, alguns de uma forma mais natural, não sei se nem natural é a palavra, mas pronto, mais orgânica, homogênea, vai se esticando e se acomodando ali, outros com mais dureza, né? E aí é o que eu falo, é a lente que a gente coloca, sem dúvida. Então eu posso enxergar uma mesma situação com muito pesar e de que, não, como é que a médica falou que não ia dar em nada as intervenções e pronto, e fico naquele lugar e talvez não dê em nada. Ou não, pelo menos se não derem nada, eu sei que eu fiz. Não foi por falta de tentar. Então são olhares, né? São formas de enxergar, são olhares e acho que a gente vai se adaptando. E depois houve outra coisa que eu aprendi, e aí não só com o Marcelo, mas também com a irmã, Uhum. foi a sentir orgulho. Porque tenho muito orgulho neles dois e no que eles são, não é? E nas pessoas que eles são. Eu e agora aqui só um parênteses na conversa Não, porque sobre a o Luana Marcelo. dava outro podcast. Eu achei que ias começar. Pois, não, era esse Olha, parênteses que e eu não ia há dizer. diagnóstico. Quando a Luana era até aos 15, 16 anos, a minha frase preferida era: eu tenho um filho com trissomia e uma filha que me dá problemas. Portanto, está a imaginar. Mas era por uma questão de feitio era outro podcast, como diz a Isabel. Já estão Mas- convidados. mas chegou a determinada altura da vida dela em que só nos tem dado bons sentimentos, boas sensações. Uhum. E por isso é que eu digo que aprendi, porque nunca tive orgulho de nada que eu próprio tenha feito, como tenho das coisas que eles fazem e daquilo que eles conseguem, não é? Sim, sim. Cada um à sua maneira, não é? E as coisas que lhes interessam. E depois nós tivemos também, quando ele era bebê, o Marcelo, nós tivemos principalmente um médico que nos disse uma coisa que me magoou muito, profundamente. Houve dois, mas um deles disse-nos disse-nos textualmente que sabe que estas crianças não saem disto, e portanto isto é quase como que dizer isto não vai servir para nada, não é? Uhum. E portanto nós
o nosso otimismo não se deixou vencer pelos discursos derrotistas que nós ouvimos até aos 9, 10 anos do Marcelo, talvez. Mais. Pronto, Mais. mas nós nunca ligamos Nós nenhuma. nunca ligamos nenhuma, felizmente. Mas os discursos eram sempre derrotistas. E um pai e uma mãe, por muito otimistas que sejam, em relação a uma situação destas, ouvirem a vida toda frases derrotistas, frases até pejorativas. Nós tivemos uma cardiologista que lhe chamou mongoloide, que é uma coisa que já não se usa há imenso tempo. E, portanto, depois disto tudo, o dia em que o Marcelo foi campeão nacional a primeira vez de natação, a prova dele foi em Aveiro. Nós moramos em Matosinhos. E eu vim a viagem toda a chorar. Porque é um orgulho que não se pode imaginar para uma pessoa que ouviu o que nós ouvimos a vida toda. Eu sei que é natação adaptada, não é natação pura, mas é campeão nacional. Claro. Eu nunca fui a nada. Exatamente. E, portanto, é um orgulho tão grande que nessas ocasiões nós damos por bem aplicado tudo o que possamos ter gasto. Tempo, dinheiro, paciência, tudo. As Valeu a coisas pena todo o investimento. passam a ser muito pequeninas Exato. em função dos resultados obtidos. Com certeza. E eu ainda, né, como uma sempre fiel estudante da parentalidade, eu tenho a certeza de cada vez mais que os nossos filhos merecem que nós acreditemos nele, né? Acreditemos nele. Então, o fato de a gente, seja o filho que for, seja a dificuldade que for, não interessa, né? Se os pais são os primeiros a desistirem dessa criança, quem mais? Se não formos nós a acreditar, quem é que vai mais? acreditar, não é? Então, nós temos que acreditar. E porque a força que nós transmitimos tem que ser verdadeira, né? Não é acreditar assim, é acreditar de verdade. Essa força opera milagres. Eu ouso dizer isso, sem nenhuma ciência. Mas eu ouso dizer isso porque se vê na vida, né? Na vida mesmo, na construção das relações, na construção da autoestima, na construção de tudo o que se faz. Tantos e tantos testemunhos. Tem uma atriz famosa no Brasil, não é atriz, desculpa, é apresentadora. E ela conta que ela teve uma infância muito difícil, ela tinha um TDAH, um comportamento muito desafiante, e foi expulsa de vários colégios. Hoje é brilhante, ganha muito dinheiro, apresenta um programa maravilhoso de comédia. E ela, um dia nesse programa, agradeceu aos pais por nunca terem desistido dela, mesmo com todos os motivos, vamos botar em muitas aspas. Mas se eles tivessem desistido, ela se emociona, ela fala, e é exatamente isso. Exatamente isso. Queridos, muito, muito, muito obrigada pela vinda de vocês, pela partilha da história, pela vida do Marcelo, da Luana. Obrigada, sim. Eu tenho certeza que vai inspirar tantas pessoas. Como falamos, né? Nada daqui é uma receita de bolo. O que funcionou para o Marcelo não vai funcionar para toda a gente. Claro que não. Temos que saber quem é o nosso filho. Sempre em primeiro lugar, né? E o que o nosso filho precisa. Apenas isso. E oferecer o que ele precisa, e o que nós podemos oferecer, e balanceando esses pratinhos todos da vida que temos que gerir, não é? Então, muito, muito obrigada mesmo por terem embarcado nessa conosco. E a vocês, eu vejo no próximo episódio. Até o próximo voo. Tchau, tchau.